mudar o meu mundo, eu posso mudar a minha casa, eu posso mudar as pessoas que me rodeiam. E quando a gente fala de amor, isso é nítido. É muito do que o Saulo fala em relação à vela, né? Eu não preciso de 10 amores numa casa para a casa estar com energia amorosa. Eu não preciso de 100 velas para acender um quarto. Se eu acender um quarto totalmente breu com uma vela, o quarto fica iluminado. A gente teve um encontro do Sagrado há 15 dias, Sagrado Masculino, e quando a gente estava falando um pouquinho disso, o Lucas, ele estava falando que o irmão dele trouxe, depois que o irmão dele saiu de casa, que era um convívio meio turbulento, ele estava falando que o irmão dele trouxe uma visão de fora e falou: agora eu quero amar vocês independente do que aconteça, não sei o quê. E ele ficou meio assustado, assim, ele ficou meio sem entender, mas como assim? Nossa família só vive brigando. E ele fala que só desse irmão parar de brigar, falar com mais carinho, a coisa foi mudando a relação entre eles. E, por exemplo, ele, muitas vezes, quem está naquele meio ali, ele não consegue, às vezes, dar uma respirada ou ter esse olhar de fora, né, vamos dizer assim. Mas ele começou a ser mais amoroso com o irmão começou a ser mais com a mãe, começou a ser mais... E a coisa, ela vai se expandindo, né? Então, quando a gente fala de uma energia de amor, eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade de entender o que é uma energia de amor. As pessoas entendem o amor como um sentimento, né? E ele não é só um sentimento, né? Eu tendo a achar, tipo assim, ó, eu amo essa pessoa, essa coisa, igual o Saulo falou no satsang, mas é sempre condicional, né? Porque se uma pessoa... E pode ser em qualquer lugar, tá? Porque olha o que causa na gente. Você abre um estudo de satsang e coloca uma música e tem uma pessoa, às vezes, que não gosta da música, ou se ela fizer uma cara feia, já causa uma coisa aqui. Pô, peraí. Se tem uma pessoa que dança e canta a música, fala, oh, que massa, não gostou. Então, a gente está sempre precisando ser pautado pelo outro, né? Eu faço uma ação, deixa eu ver se a galera vai curtir. Eu faço uma ação, nossa, será que... É muito engraçado, por exemplo, eu sempre falo isso com as pessoas, como que as pessoas agem num grupo espiritual, vamos dizer assim, né? E como o Saulo fala, tudo é espiritual. Mas como é que as pessoas agem num grupo espiritual? Eu mudo até minha voz, né? Não tem... Fala, galera, bom dia, bom demais, como é que estão as coisas? Olá, uma vida maravilhosa. Sabe, o jeito, o que a gente está tentando? É voltar para o natural, né? E muitas vezes ele fica totalmente artificial. Então, assim, o que a gente quer em relação ao amor é simples, né? É tão tranquilo. Só que quando eu endosso as minhas ações, as coisas que eu penso, os meus sentimentos, no que o outro apresenta, então, por exemplo, eu falo uma coisa aqui, a minha mente ela quer que eu fale uma coisa que todo mundo goste. Porque se ninguém gostar, eu falo, nossa, não devia ter falado, não causei um mal-estar. Então, assim, eu vejo que as energias... e claro que, né, quando você está num grupo que é mais aberto para as coisas, fica mais fácil você discutir qualquer coisa, claro, né? Como eu estava contando para vocês, eu estava conversando com um amigo meu que ele não acredita. Então, ele trava um pouco o assunto, né? Como é que eu vou... Por mais que eu conte as minhas experiências, os meus fenômenos, que algumas coisas não tem como nem... Né? É a mesma coisa a pessoa falar, não acredito na gravidade, não. Aí eu tenho que soltar um negócio aqui para ele cair. Não é uma questão de acreditar, né? Ela existe. E outras forças, tantas que a gente desconhece, ou tem elas corrompidas, ou tem elas, né, condicionadas, porque, na verdade, a vida que a gente vive desse personagem, ele é totalmente condicionado. Deixa eu perguntar para vocês aqui, o que é isso aqui que eu estou bebendo? É água. O que é isso aqui? Não, é uma garrafa verde. Mas se alguém tivesse falado lá no começo que isso aqui era uma vaca, eu estava repetindo que isso aqui é uma vaca. Então, assim, tudo que a gente tem na nossa mente, ele é condicionado. Não tem nada que tem na nossa mente que não foi nos ensinado, né? E o que está fora da mente, que é o que a gente chama de olhar para dentro, a gente tem muita dificuldade de perceber, de aceitar, porque a nossa mente ela não quer estar fora da jogada. Então, quando a gente tira um pouquinho esse olhar da mente, quando a gente realmente consegue olhar para dentro, olha como é que a gente acessa uma coisa, como é que eu consigo, num encontro com o Saulo, eu estou cheio de problema, minha vida foi uma correria, o meu filho teve um problema, minha esposa está assim, não sei o quê. Aí eu tenho um encontro com o Saulo de 2 horas, eu durmo melhor, eu me sinto melhor,
no outro dia é melhor, mas, pô, o dia não deixou de ser uma merda, não deixou de ser uma treta, não. Por que que eu estou me sentindo tão melhor? Porque a gente volta a se reconhecer, né? A gente consegue olhar um pouquinho para dentro. O negócio é que eu tenho que... O Saulo fala muito disso, né? Então, parei, meditei, agora olhei para dentro, não, me sinto melhor. Aí sai no trânsito, chega um cara aqui e agora eu desconectei. Então, o conecto, desconecto, conecto, desconecto, conecto, desconecto. E a conexão ela é permanente, né? Igual essas energias que eu estou citando, né? Elas são permanentes. O Saulo fala muito isso no satsang, nesse satsang específico, que ele sempre fala, mas assim, o que nunca muda? Né? Porque essas coisas todas mudam. O seu dia vai mudar, o seu jeito de acordar vai mudar, o que vai acontecer no seu dia, por mais rotina que você esteja, vai mudar. O que nunca muda? E por que eu consigo só em pequenos momentos da minha vida, e não estou falando nem no meu dia, tem gente que não tem um momento do dia que consiga se conectar. Então, assim, por que eu tenho poucos momentos na minha vida que eu consigo me conectar ao que eu sou de verdade? Porque eu endossei tanto o personagem, eu acredito tanto que eu sou isso aqui, né? E o Saulo estava falando, ele cita o trecho lá do Paulo, quando ele escreveu a carta aos Coríntios lá, que até a primeira música eu coloquei, que é exatamente isso, né? Ele já não estava preso mais nisso aqui. Então, quando eu não estou preso nisso, eu posso estar em qualquer lugar. Quando eu sei quem eu sou de verdade, o sofrimento ele acaba. Vou fechar de novo, ver se alguma frase tocou a ponto de vocês falarem aí, gente. Senão eu vou ficar falando aqui até 11h30 sozinho. Eu sou a pessoa que fala, então eu vou falar. Fala aqui, né? Vou falar mais em outros lugares, mas tá bom. Obrigada, Matheus. Que delícia essas músicas. Depois de um ano de quarentena, parece que voltou a lembrança dos momentos que a gente saía para dançar, que a gente cantava e dançava alto com os amigos. Que bom poder fazer isso agora aqui online. Delícia, eu quero essas músicas, por favor. E você, não, falou de várias coisas. Eu comecei a assistir o vídeo que você mandou e eu assisti só exatamente isso que você falou no início do perdão, né? Foi e do perdoar, o quanto isso parece ser uma coisa simples e quando a gente joga, coloca junto com o amor, né? A capacidade de amar todos os seres sem, sem condições, né? Incondicionalmente, todos os seres. Uma vez eu lancei essa pergunta numa aula minha, e aí todo mundo assim, né? Aí depois pensou bem, teve uma até que falou assim, não, meu pai, eu não consigo, não consigo perdoar, não consigo amá-lo, não vou conseguir e tal. E é um exercício, mas ao mesmo tempo é algo muito só nosso, né? Porque o perdão, a culpa, é tudo coisa que a gente carrega. O outro, de repente, vive uma outra realidade. Ele vive uma outra realidade, aquilo dali nem faz mais parte, ele já resolveu aquilo lá internamente e você está carregando esse pacote sozinha, né? Então, é uma liberdade que você mesmo dá para si, né? E um espaço que é desocupado e abre caminho para outras coisas muito mais superiores entrarem, né? Você movendo a energia, eu senti muito forte isso, entrar na sala e tá um samba tocando e essa alegria, porque eu estou num dia cíclico bem intenso. E aí eu estava assim, numa energia rasa, eu fui lá para cima, agora estou meio eufórica e estou lidando com essa variação, querendo, né, chegar no momento mais equilibrado da minha energia também. Não depender tanto de fatores externos para ficar bem ou ficar mal, ou variar tanto, né? Chegar numa constância. É isso, eu acho que eu até atropelei os assuntos, mas
Você falou muita coisa que abriu milhões de balãozinhos. Então, eu estou colocando aqui o que veio mais forte para mim dentro da sua fala e das colocações. Gratidão. Ô, querida, eu te agradeço. Pode deixar que eu não só vou mandar as músicas. Quem puder, me procura no inbox, que aí eu mando as 3 músicas para cada um. E assim que liberar tudo, nós vamos dar um jeito de tanto sambar quanto forrosear, porque tem um forrozinho também, você viu, né? E é engraçado, né? Eu gosto muito de um vídeo, depois eu também posso mandar para vocês, que eu também, do mesmo jeito que o Saulo fala muito de amor com A maiúsculo, há alguns anos, eu comecei a questionar o que é Deus para mim. E eu vi um vídeo que para mim foi perfeito. Foi assim, se eu pudesse falar, seria isso. Ele é um vídeo de 7 minutos e ele fala que a pergunta que o Einstein mais ouvia nas palestras dele lá nos Estados Unidos era: Einstein, você acredita em Deus? E aí ele falava assim: creio no Deus de Spinoza. E aí quem não conhecia Spinoza, né, ficava na mesma. Aí esse vídeo é tão legal porque assim a gente fica procurando Deus em tantas coisas, né? Eu fico vendo, por exemplo, muitos pacientes meus muito angustiados porque não estão podendo ir na igreja. E outro dia eu vi um postzinho, né, com essa coisa de libera, não libera, o cara pondo 2 máscaras assim, falando assim: eu vou encontrar com Deus, e bate, tipo assim, vou de qualquer jeito para a igreja, né? E bate a porta assim, aí Jesus na casa dele: pô, mas vamos ficar aqui, né? Tipo assim, é muito engraçado quando a gente começa a observar mais as coisas, né? E eu gosto muito de conversar sobre os questionamentos, né? Porque eu acho que a gente pode questionar tudo na nossa vida. Eu coloco Deus ou amor como uma energia de amor mesmo, de compreensão. Então, vamos trazer para o palpável. Eu não sei aqui quem tem filho, quem é mãe, quem é pai, mas imagine quem é, e quem não for, imagine os seus pais. Quais as condições, já que a gente está falando de amor incondicional, quais as condições você mandaria um filho para o inferno? Em quais condições? O que ele faria que você mandaria esse filho para o inferno? Se ele não seguia essas coisas, esses 10 mandamentos, se ele não seguia essas coisas. Então, assim, uma mãe, um pai, ele nunca mandaria o filho, ele nunca desistiria do filho, ele nunca mandaria alguém para um inferno, para um lugar eterno para queimar para o resto da vida. Então, assim, muitas vezes até isso é corrompido, né? Eu sou mais misericordioso do que o Deus que eu acredito. Então, assim, olha que loucura isso. E você pode trazer para qualquer... Esses questionamentos, você pode trazer para qualquer coisa. Quem aqui... Claro que a criança, sei lá, tem uma fase de... Depois dos 3 anos, que tudo é por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E que mãe, que pai não quer que a criança seja curiosa, que ela aprenda? E muitas vezes o pai ou a mãe pode até perder a paciência com essa criança, mas tem algum problema essa criança questionar algo que ela não entenda, que ela não saiba? Então, assim, por que a gente aprendeu que a gente não pode questionar Deus, né? Parece que é um ser vingativo que está sentado em cima de uma nuvem, vendo o que está rolando, e tipo assim, ó, deu livre-arbítrio, agora vocês estão soltos aí, agora vocês se viram, e quem não seguir esses 10 aqui que eu falei, tá fudido comigo, eu estou olhando vocês, vai ter o julgamento final. Então, assim, é um jeito tão corrompido de pensar nas coisas, é tão condicionado de uma maneira que foi nos embasada durante anos. Olha uma coisa que eu vou trazer para vocês, uma fala que eu vi muito forte outro dia. Parece que esse documentário estreou sexta-feira, eu não vi não, mas eu vi uma chamadinha dele, que era assim, chama Relatos do Brasil, é uma coisa assim. Aí aparece uma índia falando assim: o Brasil tem 500 e poucos anos, vocês vão começar a história sem contar a minha história. Então, assim, é como se o índio não existisse, né? A descoberta do Brasil, a história do Brasil, ela é contada a partir da colonização. Então, a gente já começa, né, na escravidão. Então, assim, e quando a gente começa a questionar essas coisas que nos foram passadas, porque se eu questionar, eu também vou para o inferno, né? Foi o condicionamento. Você vai questionar Deus. Então, assim, quando eu começo a questionar algumas coisas, elas caem por terra.
E o Saulo fala muito isso, né? A gente não tem que construir mais nada, a gente tem que desconstruir. A gente tem que voltar para esse. Por que uma criança vê um trem e fala, não, fulano é assim, e você passa aquela saia justa? Porque você aprendeu que algumas coisas você não pode falar. Você aprendeu que em alguns lugares você não pode fazer isso, né? E é tão louco essas experiências que, por exemplo, todo mundo pode estar aqui na praia de sunga e de biquíni, que ninguém vai estranhar. Mas se eu ver uma menina correndo na rua de biquíni, eu já penso uma coisa. Se eu vejo um cara correndo de sunga, eu falo, que é isso? Né? Se eu vejo uma coisa que foge do meu condicionamento, eu estranho. E por isso que eu trago sempre a cultura. Tudo que foi nos passado é uma coisa cultural, é uma coisa que nos foi passada como sendo uma verdade. Por isso que quando eu vejo qualquer outra coisa em outra cultura que é muito diferente da minha, me choca. E outra coisa que eu acho muito engraçada é a moda, né? Eu acho que a moda também ela traz muito isso. Você vê qualquer foto de menina na infância, o menino pega assim e fala, não, mãe, como é que você faz isso comigo? Mas a gente segue fielmente a moda atual, do cabelo, da roupa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu trabalho na academia, tem uns 3 anos para cá, todas as mulheres usam uma meia em cima da calça, uma meia grossona. Fica lindo, deve ficar quentinho, mas assim, quase todas as mulheres que eu vejo estão usando isso agora. Por quê? Porque alguém começou a usar e a moda é lançada, né? E eu não questiono isso. Eu faço exatamente o que a minha cultura faz, o que minha moda faz. Então, eu acho que os questionamentos, eles vêm para destruir algumas coisas. E por que eu não posso questionar? Né? Eu sei que muitas vezes esse questionamento ele é mental, mas até pensando racionalmente, muitas vezes não, ele é sempre mental. Mas até pensando racionalmente, muitas vezes eu desconstruo algumas coisas. E isso pode ser um movimento importante para a gente, né? E o Saulo fala muito nesse satsang também, que a gente não esquecer que tudo é um ponto de vista, né? Um ponto de vista. Então, eu estou vendo um ponto de um lugar que eu estou. E eu estou tomando como uma verdade absoluta, e eu estou achando que o outro está fazendo errado. E no final do satsang, o Saulo fala muito sobre julgamento também. Porque o nosso ego ele é tão esperto, tão melindroso, que quando eu faço uma coisa que eu acredito que realmente é do bem, não, agora eu descobri, eu não vou fazer mais aquilo ali que está errado, eu estou fazendo uma coisa do bem, aí o ego ele é tão melindroso que ele pega uma atitude que é nobre e ele leva lá para o julgamento para falar, agora todo mundo aqui está errado, quem não faz isso está errado. Então, assim, quando eu estou numa posição que eu estou julgando o outro, já é meu ego de novo, eu já estou errado de novo. Então, assim, a sensação que eu tenho é que em todos os momentos da nossa vida, quando a gente se julga muito, a gente se cobra muito, mas principalmente o outro, eu sou um carrasco para o outro, né? Eu não deixo um filete passar. Eu pego uma mãe, um pai que erraram comigo e eu vou remoendo isso, mas a minha mãe fez isso lá atrás, mas o meu pai fez isso, a minha amiga fez aquilo. Então, assim, eu vou voltar, vou fechar meu microfone, eu vou voltar com a fala do Saulo, que não existe nada que não possa ser perdoado. O negócio é a gente ter um conhecimento de amor que talvez não é o amor com a maiúscula, tanto. Alila, eu vou pegar outra coisa da sua fala. Você falou que é um processo interno, né? Que não adianta a gente querer. E o Osho ele fala muito isso, né? O Osho ele fala que não tem como espirrar para você. E eu acho isso um exemplo tão massa, porque realmente assim, o espirro ele é único, né? Eu posso estar vendo aqui, sei lá, Giovana, né, fazendo aquela cara. Se eu falo, olha para o sol, olha para cima, você vai espirrar, mas eu não tenho como fazer assim para. Não tem como. Isso é individual. E hoje eu acho que é um exemplo tão palpável, tão massa, que assim, não adianta a gente querer que o outro perdoe por causa de um questionamento que a gente está levantando. Você tem que... Não adianta... Você falou um pouco de energia, hoje eu estou com o dia tumultuado, então me voltou para aquele astral lá em cima.
Não adianta quando uma pessoa, o nosso julgador e o nosso discursador, ele está tão sempre ligado que quando uma pessoa, sei lá, a pessoa que ela tem uma condição de vida que eu interpreto que seja uma vida boa, quando ela tem uma queixa na vida dela, eu já quero, né? Mas como assim, Chivalila? Você tem uma casa para morar, você está comendo do bom e do melhor. No meio da pandemia, você está aí lindo com essas roupas. Então, assim, a gente tem a tendência de querer fazer pelo outro, de querer abrir o olho do outro. Então, eu acho muito linda a fala do Saulo, que, assim, o mestre, ele te aponta um caminho, ele, né, vai me desculpar, mas o caminho, ele não tem como ser mostrado, né? O caminho é para dentro. E a gente também não entende muitas vezes o que é para dentro, né? A gente fica, agora para dentro, então beleza. Então agora, como é que eu vou para dentro? Eu vou pôr uma musiquinha, um mantra que eu mais gosto. Ah, não, tem que estar sentado, porque falaram né, que se eu não tiver com alinhamento da coluna, não vai vir isso. E isso também são condicionamentos de um jeito que eu acho que é de meditar, né? Eu vejo, hoje em dia, eu falo muito sobre as minhas vivências com meus alunos, e eles falam assim, ô Matheus, como é que eu medito? E é tão engraçado isso, né? Porque, assim, quando você pensa, o Saulo gosta muito de brincar com as palavras, quando eu falo de meditação, né? Meditar a ação, se eu estou aqui num estudo de satsang, aberto ao que vier, prestando atenção, eu estou numa meditação, claro que eu estou. Se eu estou na conversa com uma grande amiga, realmente ouvindo o que ela está falando, porque normalmente a gente ouve para responder, a gente ouve para interpretar, a gente ouve para dar dica, a gente nunca ouve para ouvir. Eu não consigo nem esperar uma amiga acabar de falar durante 5 minutos. Eu falo assim, deixa eu só te interromper, porque isso que você falou, né, ou eu interrompo, ou eu metade da fala eu paro de ouvir e já estou aqui, eu não posso esquecer isso. Eu não posso esquecer isso. Não, se eu esquecer... Não, o Matheus falou um trem ali, eu ia falar, e na hora ele falou mais um negócio e passou. E por que a gente não fica mais aberto para as coisas, né? Por exemplo, várias vezes, né? E isso é do ser humano, é mental. Eu falo assim, o que eu vou preparar para... E claro, né? Que alguns preparos a gente tem que ter, né? Por mais que o tempo não existe, o tempo não é linear, igual a gente acredita, mas se a gente não usar esse tempo linear e falar, gente, vamos marcar 10 horas, se eu entrar 10, a Chivalila entrar 11, a Ana entrar meio-dia, a coisa não acontece. Então, alguns planejamentos a gente tem que ter, sim. Mas é muito engraçado como é que a gente vai fazendo tudo, né, do jeitinho que a nossa mente conduz. Eu quero fazer isso, eu vou fazer daquele jeitinho. Será que o pessoal vai gostar? Eu acho que eu vou fazer isso, que aí o pessoal... Então, assim, por que não está mais aberto? Tipo assim, eu vou sentar lá, eu vou ouvir, não vou preparar porra nenhuma. Na hora que vier, eu vou falando as coisas que vierem para mim. Se rolar uma conversa, ótimo. Se não rolar, ótimo também. Então, assim, é estar presente mesmo, né? Quantas vezes a gente está... Isso eu falo qualquer coisa na vida. E não estou nem falando que você não possa fazer duas coisas. Eu amo acordar, lavar louça ouvindo música. E é o que a Chivalila falou. Me dá um astral, uma coisa que a maioria das pessoas não gosta. Eu já gosto de lavar louça. Mas, assim, ouvindo a música, para mim, é uma curtição mesmo. A minha esposa, ela fica zoando, fala assim, parece que você vai até lustrar, passar pretinho no trem. Eu falo assim, mas você nunca vai ver num prato meu um pedacinho de coisa, porque eu estou curtindo o momento. Não é uma coisa que eu estou, puta que pariu, eu tenho que lavar esse... Eu sei que está gravando, eu estou falando muito palavrão, gente, mas é porque eu não estou acostumado a fazer enquanto gravado, então o trem está saindo naturalmente. Mas, assim, não é uma coisa que, estou lavando porque daqui a pouco eu tenho que comer de novo. Comer é uma benção, ainda mais comer o que eu posso colher. Eu posso comer qualquer coisa na minha vida. Então, assim, eu deveria realmente lavar a louça agradecendo. Eu devia lavar a louça dançando. Alguns mestres falam que não acreditam num Deus que não dança. E eu gosto de pensar numa imagem de Deus em tudo mesmo, em tudo, né? O Saulo fala no satsang que tudo é vivo, e a gente tem a tendência de novo, né? Eu só acredito vendo. Não, veio uma pessoa aqui em casa e olhou para a planta, ela murchou, eu sei que ela sentiu energia dessa. Eu pisei na pata do meu cachorro e ele chorou ali. Não, eu vi que ele sofreu, né? Mas normalmente eu preciso de uma prova que aquilo ali é vivo, né?
Não, a pedra é viva? Não, mas como assim é vida? Viva? Eu nunca vi uma pedra chorando, eu nunca vi uma pedra, né, sentindo algum tipo de dor, ou ela saindo do lugar sozinha. Então, assim, pensar em tudo vivo e pensar num Deus realmente onipresente, porque quando... eu estou cansado de ouvir isso, né? Em qualquer lugar que eu já passei, que Deus é onisciente e onipresente. Se ele é onipresente, ele está em tudo, inclusive dentro de vocês, inclusive dentro de mim, inclusive numa água, inclusive numa mesa. Então, assim, quando eu sei que esse filete de Deus está dentro de mim, tem um cara que eu ouvi uma frase que eu gostei muito uma vez. É, ele é um quiropraxista, mas ele não se chama quiropraxista porque ele manipula a coluna das pessoas, porque ele aprendeu no centro espírita. Tanto que ele atende gratuitamente, ele fala, não posso cobrar por isso aqui, beleza. E aí, uma vez ele falou com uma paciente minha, ele falou assim, você vai ver o tanto que você vai melhorar, não sei o quê, não sei o quê. Ela, mas eu estou sentindo dor tem 10 anos. Aí ele falou, não, tem certeza, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou assim, não, do jeito que você fala, você parece até Deus. Aí ele falou assim, eu não sou Deus, não, eu sou filho dele. Então, assim, o Osho também fala isso, né? Ele fala assim, eu não sei se eu sinto raiva de vocês ou pena, porque são reis vivendo como mendigos. Então, assim, quando a gente sabe que o que segura essa centelha divina que está dentro da gente, se a gente pudesse pensar que é um filete de Deus, o que a gente não pode fazer? A gente pode mudar tudo. A gente pode fazer qualquer coisa para ser mais feliz. Mas eu estou num relacionamento há 25 anos. Você nasceu nesse relacionamento? Então você pode mudar isso. Mas minha casa, não sei o quê, que eu pago muito barato. Você nasceu... Tudo tem como ser mudado para ser mais feliz. Inclusive as energias, inclusive o lugar que você está, inclusive os relacionamentos que você escolhe. Tem um seriado que ele mexe muito comigo. Ele parece... É uma terapia profunda, eu chamo. Ele dá um quentinho no coração cabuloso. Ele chama This Is Us. E um dos caras, ele fala que a gente pode escolher as pessoas que estão do nosso lado, que a gente pode até não escolher o nosso destino, mas isso é o mais perto de escolher nosso destino. Porque quando eu escolho as pessoas que caminham do meu lado, se eu escolher uma pessoa que só reclama da vida, claro que ela vai me afetar, ainda mais se ela está na minha casa todo dia. Se eu escolho um grande amigo, que ele está sempre na pior, e não estou falando que a gente não tenha que... fica parecendo que assim, então vou descartar as pessoas que são assim e eu vou escolher só as pessoas... Não, isso também é condicionado. Mas eu falo assim, a nossa mudança interna, quando ela acontece, ela espelha algumas pessoas e atrai outras. Então, assim, por que a gente está em Sanga hoje, né? Por que eu não sei aqui a história de cada um, muitas pessoas eu nem conheço, mas isso pouco me importa. Tem muita gente que às vezes está tão apegada no passado que está assim, mas o Matheus, você está falando aí, mas eu vivi isso, você não sabe. Eu não importo como você viveu. Eu quero saber o que você pode fazer daqui para frente. E isso sempre pode ser mudado. Esse caminho para a felicidade, ele pode ser sempre encontrado. Claro que internamente, mas mesmo se eu fizer mudanças externas, eu consigo trazer coisas que me trazem mais alegria no meu dia a dia. Então, quando eu começo uma mudança que faz um movimento para um mundo melhor, eu não tenho dúvida que eu vou ser mais feliz. Então, assim, o Saulo fala muito de um trabalho abnegado, sobre a doação, e o Saulo, na minha cabeça, ele precisa falar pouco, porque as falas elas são vazias, né? Eu acho que as ações são os que mais edificam. E a vida do Saulo, se você pegar, né, ele até fala lá nos 28 dias de libertação, que ele já foi tudo nessa vida, né? Nessa vida mesmo, estou falando nessa. Já fui isso, já fui aquilo, já fui aquilo. Mas olha a caminhada do Saulo atual. Eu conheço o Saulo desde 2018. Nesses 3 anos, ele só se entregou. Ele não fez mais nada. Você está precisando de atendimento? Te atendo. Não tem dinheiro para pagar, não? De graça. Você quer vir comigo? Te arrumo um lugar para morar. Quer plantar? Vamos plantar. Vamos fazer aqui? Não, mas rolou em Búzios? Vou pegar minhas 2 filhas e vou para lá. Agora rolou em Barreiras? Vou pegar minha família e vou para lá também. Agora nós vamos construir um outro lugar? Bom, mas assim, eu acho que a vida do Saulo atual, ela é tão exemplo que as falas elas ficam até
Vou fechar o microfone. Ei, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Matheus, você está travado para mim. Tá dando para te ouvir, Su. Ok. Então, enquanto o Matheus falava, uma frase que está vindo muito na minha mente, que o Saulo também sempre fala, é o quanto você quer realmente se libertar de tudo isso, né? Quanto você realmente quer se libertar de tudo isso. Porque no exemplo aí do perdão, por exemplo, que o Matheus deu, né, no momento, o quanto seria libertador se eu me perdoar e perdoar o outro, né? Só que para que isso aconteça, eu preciso assumir uma autorresponsabilidade. Então, assumir a autorresponsabilidade é muito mais que falar que vai assumir uma autorresponsabilidade. É olhar verdadeiramente para si, né? Para que essa libertação aconteça. Só que apontar o dedo e julgar o outro é muito mais fácil, porque aí eu posso usar isso como justificativa para não olhar para mim, como desculpa para não olhar para mim, né? Quando eu aponto o dedo, eu deixo de olhar para mim, porque é sempre o outro que é culpado, né? E aí passa esse apego ao sofrimento, né? Porque como a Marta trouxe também, se eu me liberto, né? Se eu decido me libertar, se eu decido perdoar, nesse exemplo trazido, eu preciso assumir isso. Eu preciso assumir que o outro não é o outro, sou eu, né? Não é o outro, não é externo. Só que talvez, se eu liberar esse espaço, como a Marta trouxe, né? Eu vou precisar me conhecer para isso. Eu vou precisar me autoconhecer para isso. E quem sou eu? Quem é esse que não quer perdoar? Quem é esse que julga o tempo todo? E como seria ficar sem esse julgamento? Como seria ir para um espaço que eu não conheço? Talvez até o medo perpasse por isso aí também, né? Porque faz parte desse processo de autoconhecimento, autoconhecer-se. E aí a gente pode encontrar personagens que talvez a gente não goste muito, por um julgamento também, né? E aí eu lembrei de uma frase que eu ouvi de um chefe meu há alguns anos atrás. A primeira vez que eu ouvi essa frase, ele perguntou: você quer ser feliz ou ter razão? E na hora eu tive tanta raiva dele, porque o que eu queria era ter razão, né? E ainda quero em alguns momentos, né? E é justamente esse lugar do apontar para o outro, né? O ter razão, o querer ter razão, é você sempre se colocar numa posição de que você sabe mais, de que o que você está falando é o correto, né? E aí sempre vai ter o outro como culpado, vai ter sempre o meu dedo apontando o outro, né? E eu vou estar sempre envolvida em energia, de sentimento, de raiva, de julgamento, de culpa, né? De não perdoar, etc, etc. E tudo isso me aprisiona. E enquanto eu aponto o dedo, eu estou me aprisionando, eu não estou aprisionando o outro. Porque cada um é autorresponsável por sua própria libertação. Então é muito louco, né? É muito louco. É isso, só me vieram essas falas aí, enquanto eu escutava o Matheus e a Marta. Beijo. E deixo a frase: o quanto eu quero verdadeiramente me libertar. Sueli. Oi. Pode falar. Desculpa, Sueli, é porque eu achei que você tinha acabado. Mas eu vou soltar a frase que você ia falar. Quanto eu quero me libertar disso tudo, não é isso?
E é tão engraçado que a nossa mente... eu sempre, quando o Saulo fala de A com amor maiúsculo, quando ele fala de verdade com V maiúsculo, eu sempre trago para... O Saulo já falou várias vezes, né? Porque quando alguém senta de frente para o Saulo, pela primeira vez, as pessoas querem, então me explica aí, então me fala como é que é isso. E eu quero, a nossa mente, ela tende a querer testar, né? Então me fala, você sabe tudo? E ele fala, não sei nada. Porque, na verdade, eu acho que a verdade, ela traz uma humildade de que a gente não sabe nada mesmo. Porque, por exemplo, se eu estou num planetinha minúsculo, numa galáxia que só sobrevive através de um solzinho, que é uma estrela anã, a minha mente quer que o Saulo fale quantas galáxias existem e o que está afetando aqui no planeta Terra, o que está acontecendo. Se você está no planeta Terra, o que te adianta saber quantas galáxias existem? O que você pode fazer em outra galáxia? O que você pode fazer está sempre aqui, agora, nesse momento. Então, assim, se você está aqui, tem algum motivo para você estar aqui. Então, a gente fica mentalmente vasculhando coisas que nos ajudam em nada. Então, assim, a sensação que eu tenho é que a nossa mente ela está sempre nos tirando de alguma coisa, e sendo que a gente poderia fazer muito mais se a gente não fosse tão mental, né? Por que eu quero explicação de tudo? Por que eu quero... E aí eu fico corroendo aquela coisa, né? Eu quero... se uma pessoa fez uma coisa que eu não gosto, a pessoa me traiu, eu quero uma explicação do porquê que ela me traiu. Gente, o fato já está consumado. O que você vai fazer com isso já é um problema seu, mas eu fico remoendo aquilo, e eu gosto muito de uma frase, já que a Sueli também citou uma frase, que é a seguinte: por que eu pego uma crítica de 4 anos atrás e fico lembrando dela, e se eu receber um elogio dessa mesma pessoa todo dia, aquela crítica ela vem mais à tona de 4 anos atrás do que um elogio diário? Que terra fértil que é essa aí que está manifestando mais uma crítica? Mas você não sabe o que ela falou comigo, Matheus. Eu não me importo o que aconteceu para trás, eu quero saber aqui, agora. O que você pode fazer com isso agora? Vai lá, Chivalila. O que tem que ser curado aí com esse apontamento que foi feito, que está te irritando e volta e fica, e está sentado aí? Então, o que está sendo curado? Precisa ser curado, né? Porque alguém me atinge quando ele diz algo que é verdadeiro, que está dentro de mim, eu não quero olhar para ele. Então, teve um exercício que eu fiz há muito tempo dos 5 porquês. Tipo assim, aquela pessoa te ofendeu. Por quê? Porque ela disse isso. E por que eu me senti ofendida? Porque eu não gosto desse tipo de atitude. Por quê? Aí você cai na sua crença limitante. Porque eu sou assim e isso me irrita ser assim também. Pronto, cheguei na minha crença. E é isso que precisa ser trabalhado para que essa condição se desfaça, né, de repente. E eu consigo abandonar esse padrão e eu consigo partir para uma nova realidade a partir disso que foi questionado. Então, é onde vários falam isso, eu acredito que o Saulo também, onde você passa a olhar como um aprendizado, passa a olhar para essas coisas desafiantes que inicialmente te tiram do prumo, né? Mas olhar para esse momento do caos também, falar assim, peraí, o que aconteceu aqui? Né? Igual uma criança, né? Tá, respira aí, e aí vamos ver por que você saiu tanto do seu equilíbrio, né? O que isso te toca tanto, e começar o questionamento a partir disso. Que o crescimento está nesses momentos, né, gente? Porque quando está tudo bem, ninguém questiona, ninguém se dedica, você só está bem. E aí, quando está mal, né, é onde você pode traz mais informações a seu respeito, verdadeiramente, talvez, né? Com mais, enfim, verdade. Chivalila, massa demais. Vou começar a praticar os 5 porquês.
E isso que você falou no final é muito verdade, né? Por exemplo, eu não vejo ninguém questionando quando está tudo bem. Por exemplo, por que eu nasci com a visão perfeita e outra pessoa não nasceu? Isso eu não questiono. Mas a partir do momento que eu descubro que eu tenho glaucoma, eu falo, oh, meu Deus, por que você vai fazer isso comigo? Eu posso ficar cego. Então, assim, eu só questiono quando é na parte que eu julgo ser ruim, né? E até quando eu questiono, eu estava vendo também um outro satsang outro dia, e o cara falava assim, o pai chegou para a criança e falou assim, questione absolutamente tudo. Aí a criança chegou para ele e falou assim, por quê? E essa frase era a única que ele queria que não questionasse. Essa frase é uma verdade, não, você tem que questionar tudo. Então, assim, até quando eu falo para questionar tudo, a minha mente vai lá e fala, não, mas essa aqui não, né? Essa aqui eu estou falando é para você questionar, não é para você questionar essa. Então, assim, é muito engraçado, é muito louco como a Sueli falou, porque a nossa mente ela intromete na nossa vida a todo momento, né? Porque a questão de estar ou não tudo bem, ela é um problema mental, né? Porque eu estou no meu banho preocupado com o meu serviço, tá tudo bem no meu banho? Tudo bem, você nem está no serviço ainda. O problema é no serviço? Ah, não, Matheus, é porque vai chegar uma conta e eu não tenho dinheiro para pagar. Beleza. O problema é onde? É lá no serviço? Você está tomando banho, você está perdendo o seu banho, porque o problema é quando você chegar no serviço, aí eu chego no meu serviço, como eu não tenho dinheiro para pagar, eu saio correndo tão rápido que eu bato meu carro. Aí, então, assim, quando eu não estou atento ao momento, eu vou só piorando as coisas. E eu estava conversando isso outro dia também, num encontro aqui da Sangha, e aí veio uma coisa interessante, que ela é uma escritora e ela criou uma caixinha para quarta-feira. Então, por exemplo, na quarta, ela todas as coisas que mandavam para ela de quinta para frente, ela guardava na caixinha que ela ia acessar na próxima quarta-feira. E aí, quando ela abria a caixinha, várias coisas já estavam resolvidas em uma semana. E o Osho, ele fala muito isso também, sobre não reagir. Porque quando a gente não reage à coisa, muitas vezes ela resolve por si só. Eu vou dar um exemplo pessoal também, porque eu acho que fica mais palpável. Eu tive uma paciente que, lá no Pilates, eu peço o pessoal encarecidamente para não deixar o celular ligado, ou de preferência, nem levar o celular. E o Leandro Carnal, ele fala que em todas as aulas dele, tem gente que fala assim, ô, fulano, eu vou deixar o celular ligado porque eu tenho filhos. Aí ele fala assim, você acha que a sua avó não teve filhos, não? Porque na época da sua avó nem existia celular, então ela não podia assistir uma aula sem celular. Então, essa é uma preocupação também condicionada. Como eu falei, tudo é condicionado. Então, assim, aí essa paciente ela não levou o celular, eu não olho o celular de 7 ao meio-dia, porque eu estou no meu trabalho, e aí, meio-dia, eu peguei meu celular, estava assim, Matheus, peça minha mãe para voltar para casa urgente. E aí, eu liguei para ela, ela falou, não, Matheus, eu cheguei em casa, minha filha apavorou aqui, mas não é nada, não. Se eu tivesse passado esse recado para frente, o que teria acontecido? Ela teria ido embora da aula, não teria feito a aula, ia chegar em casa, ia ver que perdeu a caminhada. Então, assim, como eu não acessei esse problema, ele já se resolveu por si só. E a maioria dos nossos problemas, 80% das catástrofes mentais, elas são imaginárias, né? Eu vejo uma mãe que o celular está desligado, ou ele morreu ou ele está sequestrado. Não existe a chance da bateria ter acabado, né? Então, assim, é um jeito tão maluco de conectar com a mente, e como diria o Saulo, a mente mente, e muitas vezes ela mente incansavelmente. Então, assim, por que eu resolvi acessar, conectar tanto com a mente e tão pouco com o que eu sou de verdade, né? E a mente, quando a gente vai descobrindo algumas coisas, fica parecendo que a gente virou inimigo da mente, né? Essa mente só está ferrando minha vida, não quero mais ouvir ela, e a mente ela deveria ser um estagiário maravilhoso
nossa vida. Só que a gente deixou ela virar a dona da empresa. Então, ela faz o que ela quer. Então, assim, saber olhar para isso também, né? Saber olhar que um incômodo mental e desconstruir isso, mesmo que mentalmente, eu já acho que é um processo legal. Vou fechar aqui de novo. Quem quiser falar de novo, quem não falou ainda, fique à vontade, tá, gente? Oi, Matheus. Você tocou num ponto importante, assim, e que tem sido um desafio para mim nessas últimas semanas. As coisas têm me atingido muito. Seja um amigo que está internado, seja o aumento que não vem há 2 anos, seja um aumento que chega sem você ter tido um aumento no seu salário, e seja a própria solidão, né, de estar trancada em casa e de morar sozinha e muitas vezes não ter com quem conversar, com quem compartilhar. E tudo isso tem me abalado muito nessas últimas semanas. E assim, eu entro num baixo astral, por mais que eu saiba que aquele caminho não é o correto, né? Que é ok sentir, né? Mas você sente, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Não simplesmente entra no buraco e fica lá. E o que eu tenho sentido nesses dias é uma dificuldade de sair desse buraco, né? De sair dessa tristeza, dessa melancolia que tem vindo, assim. E eu não estou sabendo lidar com isso, na verdade. Eu queria saber o que você tem para me dizer sobre isso. Ou você, ou qualquer outra pessoa. Ô, Ana, eu posso ler um texto para você? Eu até mandei na Sanga, mas eu não sei se você leu. E eu não estou desfazendo do sofrimento de ninguém, tá, Ana? Eu só entendo que, por exemplo, quando eu sou muito afetado pelo externo, e pode ser qualquer coisa, pode ser as mortes, a pandemia, o mundo maluco. Gente, para mim congelou a imagem. Vocês estão me ouvindo normal? A imagem congela, Alguém mas me fala se estão... A imagem congela. Ah, não, então beleza. Então, beleza. Mas estou ouvindo. Então, Ana, então tá bom. Então, a sensação que eu tenho é que quando qualquer coisa que eu me apegue fora, e principalmente ao sofrimento, a sensação que eu pioro a situação. Então, assim, você já viu aquela pessoa que, independente do que aconteça na vida dela, ela não aceita? E não aceitar não traz um pai de volta, não aceitar não cura a doença do filho. Então, assim, eu acho que quando a gente aceita as coisas, a vida fica muito mais leve, independente da coisa. E eu entendo tudo que você trouxe, né? É uma questão humanitária, não é uma questão só pessoal, né? Eu tive uma paciente esses dias que falou assim, ô Matheus, para mim ano passado foi um ano muito diferente. E aí eu falei assim, não é uma coisa sua, né? É uma coisa do mundo. Mas eu vou ler um texto para você, Ana. Me fala se ele ressoa com você, me fala se ele te toca, porque eu acho ele bem importante para esse momento. O que quero trazer para hoje tomemos muito cuidado para não entrarmos na consciência das massas nesse momento. Cuidado com o pensamento polarizado que impera em nosso país. E, principalmente, cuidemos para não perder a esperança e para não confundir empatia com sofrimento. Vou tentar explicar essa última parte. Olhando o caos que as coisas estão, muitas pessoas acabam entrando na dor e no sofrimento alheio, pois acreditam ser essa maneira correta de lidar com essa situação. Não que exista um certo e um errado, mas que já temos muita dor e tristeza. E se nos mantivermos nelas, iremos piorar a situação e não melhorar. Para mudar, precisamos de luz, de amor, de alegria, para poder transformar a consciência coletiva. Só assim faremos as mudanças que irão surtir os efeitos neutralizadores dessa pandemia. Que lembremos de manter o olhar no belo, que não percamos a possibilidade de brincar com o simples, que o sorriso continue a ser um puro e singelo presente de nossas almas. Sim, às vezes é difícil, mas esse é o nosso aprendizado. Enquanto coletivo, achar luz no meio da escuridão.
sobrepor o amor à dor e conseguir achar alegria na adversidade. Que desafio, né, meus queridos? Então, assim, eu quis trazer esse texto porque eu acho que ele pega muito na sua fala, no sentido com você. E, na verdade, Ana, eu gosto de trazer esse questionamento em relação à pandemia, porque muita gente acha, às vezes, até que eu não tenho compaixão pelas perdas, ou que se você não está sofrendo, você está um alienado. E a verdade é que a pandemia, vão ter vírus, né? Então, o coronavírus, é só mal para o ser humano. Ele não faz mal para a natureza, ele não matou um bicho, ele não faz mal para o planeta. E eu sempre falo isso, né? Quando a gente tira a ação do ser humano no planeta Terra, o ar fica mais puro, a água fica mais limpa, o ar fica mais, né? Os animais ficam mais livres. E eu sou um cara bem provocativo, não pego essa provocação para você, mas vou fazer uma aqui que eu já fiz essa provocação com algumas outras pessoas. Quando acabar a pandemia, a primeira coisa que a maioria das pessoas estão com vontade é de se aglomerar para fazer um churrasco. E aí e no mundo inteiro, eu mato tantos animais, própria pandemia nos animais, e no caso, olha que coisa louca. Então, assim, eu entendo todas as dores, né? Realmente, no que a gente está apegado, é muito difícil perder uma pessoa próxima, né? Mas se a gente for olhar também, Ana, todo dia tem gente morrendo de fome, de frio, em várias cidades do Brasil. E se eu pegar um país igual a África, isso acontece a toda hora. Tem gente morrendo porque não tem uma blusa dessa aqui para usar. Tem gente morrendo porque não tem um copo d'água potável para beber. Tem gente morrendo que não tem... eu não sei se vocês lembram, mas quando teve aquela destruição lá no Haiti, fizeram uma reportagem lá, várias mães pegavam... a única coisa que elas tinham para dar para os filhos pequenos era uma bolacha desse tamanho de barro com uma gota de leite. Então, assim, se eu for só me pegar a dor, e eu sei que todos nós somos irmãos, nós somos uma mesma coisa, se eu for me pegar só a dor, por que eu não pego a dor da África e eu não tenho um dia de alegria? A sensação que eu tenho é, por que eu me apego à dor só porque está perto de mim? Porque se fosse para pegar a dor sempre, eu não poderia ser um dia feliz. E eu acho, como o Saulo fala nesse Satsang, é que a gente merece ser feliz sempre, sempre. Então, assim, muitas vezes é mudar o foco. E, Ana, você falou algumas coisas. Eu, como sangue aqui, eu acho que, por exemplo, se você está sozinha, nos procure. Se você quiser conversar, por exemplo, comigo, eu estou aberto para isso. Se você está sofrendo muito porque, não, é tanta informação que eu estou ficando louca, desliga um pouquinho a televisão. Eu posso te mandar uma música animada dessa, que a Shivalaya dá vontade de dançar todos os dias. Então, assim, por que eu estou escolhendo mentalmente me carregar? Não tem jeito mesmo, não. Porque quando a notícia vem de não, morreu, fulano está entubado, não sei o quê, não, o Brasil vai ter problema financeiro. Quando eu me afeto a todas essas notícias, e por que hoje em dia está todo mundo nesse grau de consciência que está apavorado, que está na energia do medo? Porque existe uma coisa que chama globalização. Antes de existir a internet, antes de existir a televisão, antes de existir o rádio, quem sabia da vida um do outro, não. Então, assim, hoje em dia, eu sei que teve uma bomba lá no Japão, aí eu sei que encontraram crianças sendo escravas lá na China, então isso vai me afetando emocionalmente, Mas você acha que o cara que vive na roça, que não tem uma televisão, não tem um rádio, e está lá cuidando dos bichinhos dele, está cuidando das plantas, você acha que ele está preocupado com a pandemia? Você acha que ele está preocupado com quantas pessoas estão morrendo, estão infectando todo dia? Então, assim, o que eu falaria para você nesse momento é desconecte-se da dor. Eu sei que é pesado, eu sei que muitas vezes é difícil, mas, assim, tente fazer movimentos para mais feliz, mesmo que seja coisas externas, né? Acessar mais esse tipo de coisa. Vou fechar aqui, porque às vezes mais alguém quer falar alguma coisa e tem gente aqui que tem... Posso dar a opção?
Conecte-se com a dor. Pega o buraco, se joga dentro do buraco. Eu estou no buraco. Vai lá no fundo do buraco. Vai com tudo. O buraco, Deus colocou aqui no seu colo para você olhar. Quem é esse que está olhando toda essa tragédia e desgraça? Tem as polaridades. Vai ter tragédia e desgraça e vai ter coisa bonita, boa, abençoada. A polaridade dos extremos sempre vai estar aqui. Mas se você foi tocada, se tem um chamado para você, eu estou no buraco. Quem que está no buraco, vai buscar esse aí que está no buraco. Vai olhar de frente para esse que está indo para o buraco. Vai olhar e vai olhar quem está olhando o buraco e esse que está caindo lá no buraco. Vai olhar isso para você. É a oportunidade de você se libertar dessa que te prende aí. Dessa que está no buraco. Pega essa do buraco aí, vamos lá, agarra ela aí e joga ela dentro do buraco, vai junto. Pega essa oportunidade, agarra, vai. A gente está em pandemia, está em isolamento, é você com você mesmo. Vai de cabeça para você ver quem que está te levando, quem que te quer no buraco, não tem, não existe. O eu, a mente que está te fazendo essa tortura, está te aplicando esse monte de pesadelo, um monte de tortura, sofrimento, essa mente aí, ela é uma ideia, ela não existe. Olha para ela, porque o seu olhar por si só dissolve a mentira, dissolve a ilusão, dissolve o sofrimento, dissolve esse que está te levando para o buraco. Pega esse do buraco, agarra nele e joga ele, vai junto lá para o fundo do buraco. E agarra esse sofrimento com tudo, com todo o seu amor, com todo o seu coração. Vai na fé. Eu pegava essa dor e agarrava e conectava até olhar ela olho no olho, para ver se ela está aqui mesmo. Se ela tem esse poder sobre você, ou se é você que está colocando esse poder para ela. Eu não sei, mas tem a opção da gente ver as coisas boas que estão aqui. Mas se você tem essa sensibilidade, essa oportunidade, e está vendo essa escuridão se aproximar e você poder depois enxergar que essa escuridão não existe, só a sua luz, eu sei lá, é uma opção. As duas funcionam. A opção de olhar as coisas belas que estão aqui, porque elas estão, né? Sempre vai ter tragédia, sempre vai ter morte, sempre vai ter dor, sempre vai ter sofrimento. A vida aqui é a matéria assim. Mas se você puder se libertar disso, agarra, mergulha, ela vai num buraco de cabeça, que é o máximo que pode acontecer. Você vai enxergar que o que é verdade e o que é mentira. O buraco é mentira, mas a gente vai enxergar ele lá dentro, lá de cabeça. Agarra, conecta com a dor, pega essa dor aí e vê se ela é real mesmo. Da onde ela vem? Quem criou? Quem é esse que criou? Vê se ele existe mesmo aí dentro, né? Se a centelha divina que estava e você não tira de letra essas histórias aí. Mas a outra opção também funciona. Bom dia a todos, namastê. É um prazer imenso estar participando dessa live. Quero agradecer a Fonte Criadora por mais um dia, por essa chuva maravilhosa que está caindo aqui em Salvador. E eu quero aproveitar a fala da Ana e os comentários que foram feitos para dizer que, como um co-criador, como um co-criador da minha realidade, eu entendo que tudo que pensamos, sentimos e emotizamos, ou seja, trazemos para dentro da nossa alma, ele se manifesta como uma realidade. E muitas vezes, quando esses sentimentos eles estão conectados a fontes negativas, de crenças limitantes, ele gera, né, um sentimento mesmo de dor, de frustração, de solidão e etc. Isso a gente chama de agentes sabotadores. Então, qual seria a minha proposta? Porque eu mesmo já passei por muitos momentos assim. É substituir esse pensamento, esse sentimento, por um outro sentimento. Então, se você nesse momento está se sentindo só, então você pode se concentrar e imaginar
e trazer para a sua realidade que você está num ambiente saudável, com pessoas que você gosta, com fazendo coisas que são agradáveis e que vão te trazer sentimentos salutares. E isso vai mudar totalmente esse sentimento, essa realidade. Aos poucos, essa realidade vai sendo colorida, vai sendo modificada, e aí a gente vai automaticamente sentir que esse sentimento ele vai, aos poucos, sendo diluído e substituído por sentimentos de gratidão, de amor, de alegria, de fraternidade. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com todos. Um beijo profundo, uma excelente semana. Arroba. Gratidão, Adalto. Eu queria compartilhar algumas coisas que vieram e tem muito a ver com o que é a ilusão, que é o amor, né? Tem uma frase que o Saulo fala, eu não sei de qual satsang que é, se é desse, porque eu não assisti ele todo, mas que ele fala que se a gente está aberto para o amor, a gente não se fecha para absolutamente nada, né? E, e os últimos dias, assim, sempre vem situações, elas sempre vão acontecer. Nós julgamos se é bom ou ruim, quando na realidade é só aquilo que é, né? E o que veio de entendimento para mim nos últimos dias foi muito o quanto a gente julga aquilo que está acontecendo, por um ponto de, né, ponto de vista, que é o que foi que a Sueli falou, né? E muitas vezes a gente joga isso para fora, né? E o quanto que a gente não se percebe, né, nesse movimento, assim, quanto que a gente vai entrando no vitimismo. E aí eu tô falando de mim, tá? E me veio muito dessa situação, eu perceber a situação sem julgamento, olhar para ela, me permitir sentir, e aí eu acho que entra muito onde a Giovana falou, que a gente precisa se permitir sentir, mas se observar também, né, para que a gente não se apegue àquilo. E aí vem o que a Sueli falou no início, o quanto a gente realmente está disposto a se libertar, né? Porque tudo que vem, ela é uma oportunidade de aprendizado, né? E eu não vejo hoje, né, que enquanto a gente continua tentando preencher esse buraco com alguma coisa, de fato, a gente não olha por aquilo que está ali, o que está causando aquilo ali. Então, se o caminho, né, é único de ir para dentro, a gente precisa ir para dentro para a gente sentir, né, onde que inicia esse fogo, né, esse apego, porque é mais um apego, né, para que a gente se liberte de verdade, né, e não se identifique com as coisas que continuam chegando, porque vão continuar chegando. As coisas vão continuar acontecendo, mas o quanto a gente se identifica com essas coisas, né? E o quanto que a gente separa do que é bom, do que é ruim. E enquanto a gente fica nessa separação, a gente vai viver em sofrimento. Então, isso é bem interessante, porque a gente cria uma ilusão e coloca numa caixinha que o amor só são as coisas boas que são boas para mim, né? E quando na realidade tudo é simplesmente o que é, né? Não tem bom, não tem ruim, e tudo vem como oportunidade de nos autoconhecermos, de libertar todas essas prisões que a gente mesmo se coloca, né? Então, e não tentar, né, ter um vazio ali, um buraco, a gente achou um buraco, a gente quer cada vez mais enfiar coisa dentro daquele buraco, né? E às vezes não resolve. É como diz, né, se jogar uma pá de cal cada vez mais em cima de algo e ir tampando mais e nunca se liberta daquilo, né? Então eu acho que, né, ninguém pode apontar um caminho para gente, isso já foi falado. E o caminho é único, é para dentro,
né? A gente se perceber e entender o que realmente está acontecendo, mas entender que a gente não precisa fazer isso sozinho também, né? Se a gente precisa de colo, né? A gente se acolhe, a gente precisa se acolher, se acolhe, mas também age, né? O que eu posso fazer para poder mudar isso aqui, né? E só a gente para saber. E se perceber o que é que está fazendo você entrar dentro desse processo, né? Então é isso. Eu vejo que a gente cria essa ilusão, né? E aí dentro do tema do próprio estudo, que é uma ilusão, a gente cria ilusões do que é esse amor e a gente acaba se fechando para algumas coisas, a gente não aceita, né? Aí a gente não tem aceitação daquilo que se apresenta, que na realidade tudo é um presente, tudo é uma oportunidade da gente estar cada vez mais expandindo e nos conhecendo cada vez mais. É isso. Uma outra coisa que me tocou na sua fala, você falou a palavra solidão, e o Osho ele fala muito sobre isso também, né? A diferença de solidão para solitude. E a solitude nada mais é do que você aproveitar a sua própria presença, né? Então, assim, essas frases em clichê, às vezes tem assim, você chega em casa e senta na sua poltrona favorita e faz um café. Você que escolhe se isso é solidão ou se isso é liberdade. Então, assim, se você conversar com uma mãe de 3 filhos nessa pandemia, ela vai falar, nossa, eu daria tudo para estar sozinha, pelo menos um pouquinho, porque, né, é muita agitação, não sei o quê. Então, assim, eu falei uma coisa, mas como eu sou uma metamorfose ambulante, quando a Giovana falou, eu falei, é isso mesmo, né? É assim, é olhar para isso mesmo. A gente está numa sociedade que a gente não se permite sentir porque é mostrar sinal de fraqueza. E, ao contrário, quando a gente se permite sentir, a gente está acessando uma coisa que é interna, é uma coisa que às vezes nos faz chorar, às vezes nos emociona. E eu nunca pude mostrar essas coisas na nossa sociedade, que é visto como um sinal de fraqueza. E o Saulo também cita a palavra coragem, né, no satsang, e tem um documentário da Brené Brown, que é a coragem de ser vulnerável. E a gente não quer mostrar para ninguém que a gente está mal, né? Eu quero entrar num estudo de satsang, de uma sanga que vai fazer 12 estações mudar o planeta, eu quero estar bonito, eu quero que as pessoas gostem de mim, eu quero escolher as palavras certas, eu quero mudar. E isso tudo é uma bobagem que a mente criou realmente. Então, assim, a sensação que eu tenho é que a gente pode sentir qualquer coisa, a gente só não pode ficar apegado a ela, né? Ainda mais se for um sofrimento. Porque, na verdade, a gente não deveria nem ficar apegado a uma coisa externa, mesmo que seja uma alegria, porque ela é passageira. E quando ela passar, como é que vai ser? Tem um texto que fala que Buda ele não tinha uma grande vontade de ensinar sobre a paz para as pessoas, porque ninguém está procurando a paz. A pessoa está procurando a felicidade. E ele fala que quando a gente olha para dentro, a gente encontra uma coisa que eu não estou muito interessado em procurar. Vai um pouquinho da fala da Vivi, vai um pouquinho da fala da Sueli. Eu estou querendo procurar, são sensações extremas de alegria, de não sei o quê. Então, assim, por mais doloroso que sejam alguns caminhos, eu concordo com o que a Karina falou, com a Giovana falou, que na dor a gente costuma aprender mais do que a gente deveria, porque aquela frase era uma verdade, a gente pode aprender na dor e no amor. Mas quantas pessoas você conhece que aprendem só... vamos pensar em exemplos bem palpáveis. A pessoa ela só procura uma terapia, seja um psicólogo, um tratamento mais voltado para uma área energética, por exemplo, quando ela perde o emprego, quando ela sai de um relacionamento. Então, assim, por que não procurar algo que vai me fazer bem, que vai me trazer um autoconhecimento, quando eu já estou bem? Por que esperar estar no fundo do poço para procurar uma coisa? E uma frase que eu sempre falo é que o poço ele não tem fundo, né? O poço, eu posso continuar cavando para baixo
e eu posso escolher subir um pouquinho a cada dia. Então, assim, a sensação que eu tenho é que a gente deveria se permitir sentir mais as sensações, inclusive externá-las com pessoas que sejam da nossa confiança, porque muitas vezes uma pessoa que não tem uma escuta boa, ela vai te julgar, ela vai, mas não é possível, sua vida é maravilhosa, você está nessa aí. Então, assim, pegar pessoas que você sabe que tem uma escuta massa e se permitir sentir isso tudo. Mas o que a Giovana falou é a verdade, porque quando você começa a investigar quem está sentindo isso, por que está sentindo isso, por que está se deixando levar, você vai ver que o que você é de verdade continua lá intacto, em paz, tranquilo. Então, gente, deu 11h30, a gente normalmente faz o trabalho em 1h30, mas assim, a gente não tem nada fixo demais. Eu vou fechar meu microfone, quem quiser fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Vai lá, Saulo. Saulo, não sei se é só para mim, mas eu não estou te ouvindo. Ele está sem som. Não tem nem o microfone na tela dele. Engraçado, Saulo, que você liberou seu microfone, mas está mudo ainda. Oi, pessoal. Tudo bem? Todo mundo me ouve? Ok. O microfone da Sueli não funciona. Eu descobri isso. O microfone da Sueli não funciona. Eu estava lá na cozinha fazendo exatamente o almoço para que as pessoas pudessem participar do estudo de satsang. E é sempre uma bênção e é muito importante porque, para mim, tanto o estudo quanto a apresentação são as atividades, se não as mais todas são, claro, mas são atividades muito importantes para a Sangha, porque consegue trazer uma compreensão que talvez na hora de um momento onde você está emocionado ou qualquer coisa nesse sentido, você não consegue perceber uma fala que muitas vezes é uma fala muito clara, né? E a gente tem a mania de achar que uma fala, ela tá sempre assim, não é para mim, ou qualquer coisa que seja, eu também te amo, meu amor. É uma fala muito direcionada às vezes, só que nós estamos tão compenetrados ou meditando ou querendo entender o que está sendo passado ou falado que a gente não percebe. Então, eu reitero isso sempre com vocês, da importância de nós todos participarmos dos estudos e das apresentações ou qualquer coisa que seja, porque são atividades que são importantíssimas. Porque Sangha é isso, sabe? A gente está compreendendo, aprendendo, evoluindo juntos, né? E cada um realmente se expondo, né? Como o Matheus bem trouxe, a relembrança do ser vulnerável. O ser vulnerável é o caminho para que nós nos abramos a reflorescermos em nós mesmos todas essas virtudes que já são presentes em nós. Normalmente, eu participo, eu só preciso de silêncio, meu amor. E tem que fazer o Cocó parar de cantar lá também, porque o Cocó está começando a cantar. Quando então a gente traz essa relembrança em Sangha, né, do que somos, do que nós estamos fazendo aqui, a gente está de forma muito maravilhosa relembrando satsang. Estamos em profundo amor e presença, nos lembrando que é uma celebração, que é se lembrar, se lembrar do céu. Essa é a celebração mais importante, né? Ai, que lindo, meu amor. E é lindo, tá lindo, filha, muito lindo esse. E eu sei que é lindo, filha. Vai lá mostrar por frente e para vídeo. Eles também vão achar lindos, tenho certeza. Muitas vezes eu entro de ouvinte, assim, uns, aí
até algumas pessoas ficam caladas, aí eu entro, algumas pessoas ficam caladas ou não trazem os seus próprios entendimentos, né? Mas normalmente eu entro como ouvinte, porque é muito bonito ver o que se desenrola através do próprio movimento da Sangha. É muito bonito ver o que se desenrola. E o Mateus sabe, eu vou tornar a repetir, que eu estou aqui por ele. Ele sabe disso. Nós estamos aqui por todos. E quando a gente se propõe a estar aqui pelo próximo, para mim esse é um dos maiores graus de humildade, a humildade do serviço, né? O de servir. E escutar, para mim, o Mateus falar hoje, traz uma alegria muito grande no meu coração, porque é sinal de que a Sangha caminha sozinha. E esse é o maior presente que vocês podem me dar. A Sangha caminhar sozinha. Não é isso? A gente não está aqui para automestria? É isso. É um presente. E eu agradeço muito por esse presente. Vamos todos, até mesmo voltar para o grupo de WhatsApp ou outros grupos, né, da Sangha e colocarmos os nossos entendimentos. E colocarmos o que a gente conversou. Porque talvez uma fala nossa traga esperança para alguém. Talvez uma fala nossa, de algum entendimento nosso, traga vida a alguém. Talvez alguém no dia de hoje que está lá naquele grupinho, está se sentindo tão isolado, tão sozinho, que está pensando em fazer uma besteirinha, e escuta uma palavra de um entendimento e queira esperar na próxima semana para a apresentação desse estudo, por exemplo. Né? A gente não pode perder a oportunidade de fazer o bem, de ser o bem. Então, quanto mais nós formos luz, formos amor, formos compaixão, mais e mais nós nos tornaremos um corpo único caminhando aqui no planeta. E eu só tenho gratidão por cada um de vocês e pela entrega de cada um de vocês, da sua forma individualizada, no seu serviço, na sua entrega, em qualquer que seja a sua entrega. É de uma alegria muito grande saber que essa Sangha caminha sozinha. Namastê. Namastê. Gratidão. Querido Mateus, pode fechar. Beijo, gente. Ótima semana. Fiquem com Deus.